Olá, nesse vídeo eu vou trazer um tema recorrente no meu consultório, que é a expectativa e a surpresa com o convívio de pessoas que estão no espectro de personalidade narcisista. Assim, você vai poder entender, caso você também passe por isso, e aí, o que eu posso fazer numa situação como essa? Por que será que eu tenho essa expectativa? E tomar algumas atitudes em relação a isso, se assim você entender que vai ser benéfico para a sua vida. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta especialista no atendimento de adultos sobreviventes de relações tóxicas e traumas infantis e da terapia breve do resgate da criança interior. Bem, esse é um tema muito recorrente em consultório e achei que era o momento de falar um pouco dele pela quantidade de reclamações que eu tenho recebido, que são das pessoas que são filhos, filhas, casados, namorados, amigos de pessoas que estão no espectro de personalidade narcisista. Se eu estou falando grego para você e você não faz ideia do que é isso, eu te recomendo fortemente ir até o canal da Tariana Rocha, que é a pessoa que eu sou aluna do projeto de individuação desde outubro de 2023 e que é o grande nome hoje sobre os transtornos de personalidade, especialmente o narcisista, já que o público inicial dela são as filhas de mães narcisistas. Assiste algum episódio de algum podcast que ela já deu entrevista, que são inúmeros, e você vai se localizar um pouco do que eu estou falando de transtorno de personalidade narcisista espectro. Quando eu falo de espectro, por que eu estou falando de espectro? Porque já se acreditou, e muita gente ainda acredita, que a pessoa tem um transtorno de personalidade, elas são todas iguais, elas se comportam do mesmo jeito, então isso aqui é narcisista, isso aqui é borderline, e não é assim que funciona, porque o ser humano é muito complexo. E algumas pessoas têm traços, têm características de transtorno de personalidade narcisista, mas, por exemplo, não são diagnosticadas. Elas têm outras combinações de transtornos de personalidade, ok? Mas é possível identificar alguns traços, ainda que essa pessoa não tenha o diagnóstico, e pode ser que seja o seu caso. Você está convivendo com alguém que tenha traços do espectro de personalidade narcisista, ok? E aí, o que eu recebo muito em consultório? Eu recebo, assim, uma surpresa, assim, um susto, uma decepção. Poxa vida, eu falei isso com a minha mãe, com meu pai, e ele não entendeu. E olha o que ele fez, e olha o que ela fez. Poxa vida, eu tive uma questão de doença gravíssima e ela falou para minha família que eu só torci o pé. Como é que pode? Por que ela faz isso comigo? Ai, e a notícia é que essa pessoa faz isso porque ela funciona assim. Então eu vou explicar de um jeito bastante simples e talvez superficial, porque se eu fosse explicar em detalhes, eu teria um vídeo inteiro para falar disso. Mas para poder te localizar minimamente aqui, uma pessoa dentro do espectro de personalidade narcisista, em geral, o que ela tem, ela ali na infância, algo aconteceu com ela que ela sentiu uma vergonha aterrorizante e ela tomou a decisão de criar um personagem, uma outra pessoa, porque ser ela mesma estava difícil, estava doendo demais. E ela cria um personagem, claro, para o personagem atuar precisa existir uma fantasia envolvida para dar sentido para aquele novo personagem, certo? E ela vai fazendo tanto isso, tanto isso, tanto isso, tanto isso, que ela vai ficando cada vez mais distante desse núcleo da vergonha, de ser quem ela é,
que ela vai se esquecendo disso e ela vai ficando muito boa em criar esse mundo de fantasia. E toda vez que a gente fala de desenvolvimento infantil, adolescente, especialmente antes dos 25, 26 anos de idade, que é o que se traz aí sobre a finalização da neuroplasticidade passiva, a maturação do córtex, é que conforme essa pessoa vai treinando esse mundo de fantasia, ela não faz isso e ela pode voltar. Agora eu não quero mais. Não, ela vai fazendo isso tanto que ela vai informando para esse aparato cerebral, ela vai construindo redes neuronais que vai acontecendo conforme ela vai crescendo como um ser humano e isso vai se estabelecendo ali. Percebe como isso é muito mais sério do que simplesmente agora eu não vou ser mais esse personagem. Não, tem algo ali nesse sistema que está consolidando enquanto a pessoa está atuando nesse mundo de fantasia para proteger esse núcleo da vergonha, certo? Ela fica tão boa em fazer isso que qualquer coisa que se aproxime, faça com que ela visite esse núcleo da vergonha, ela rapidamente vai reagir. Ela vai fazer algo para manter essa proteção. Então, essa é uma explicação rápida de como é o funcionamento de um transtorno de personalidade narcisista patológico ou de alguém que está nesse espectro. Tá bem? Bem, então se essa pessoa criou um mundo de fantasia, ela tem muito medo de acessar o núcleo da vergonha, né? Independente dela estar ali com a característica de narcisista grandioso ou vulnerável, e até mesmo oculto, que pode estar ligado aí com o vulnerável, existem muitas linhas aí para falar o que é o que, tipos de narcisista, mas eu tô seguindo aqui a linha da minha professora, que é a Tariana Rocha, que é o narcisista grandioso e o vulnerável oculto, mas esse núcleo da vergonha, ele é igual. O suprimento é que vai mudar, né? O grandioso, ele é alguém que tudo que ele faz é melhor, tudo ele sabe mais, ele está sempre num lugar de uma dominação, então os suprimentos que ele precisa é para manter ele nessa superioridade, né? E o vulnerável, o mundo é horrível, tudo que acontece é culpa do mundo e é por isso que eu sofro tanto, e é por isso que a minha vida é tão ruim, né? E a superioridade de uma pessoa do espectro de grandiosidade pode ser, inclusive, falar sobre, na minha religião eu sou superior, né? Eu consigo falar com Deus porque eu sou especial. Esse é um dos exemplos. Então, é muito complexo, ok? Mas queria trazer aqui minimamente esse resumo para você ter uma noção como que isso é muito sério. Então, quando você que convive com alguém dentro do espectro de personalidade narcisista e espera uma resposta lógica, racional, coerente, lúcida dessa pessoa, quem está na fantasia é você. Porque essa pessoa, eu sei, é complexo demais entender isso, né? Porque vamos fazer uma comparação. Uma pessoa que tem um problema físico, intelectual, por causa de uma doença, é visível, né? Se a pessoa está com a memória afetada em virtude de alguma doença, de alguma demência, por exemplo, você percebe que ela não lembra de muitas coisas, né? Ela está, às vezes, diante do filho, da filha, ela fala, quem é essa pessoa? Isso dá para ver. Tem uma questão física aqui envolvida. Poxa, essa pessoa que eu convivo, ela está com uma debilidade física por causa de uma doença que ela tem e não dá para, por exemplo, chamar ela para fazer uma caminhada comigo, para a gente correr. Não, ela não aguenta. Agora, olhar para uma pessoa, por exemplo, no transtorno do espectro de personalidade narcisista, a gente não vê, não é visível. Não é visível. O que tem ali são comportamentos, e às vezes os comportamentos oscilam, né? É confuso para a pessoa, mas ela tem momentos ali de funcionalidade,
talvez alguma lucidez ou algo parecido com isso. E, claro, isso aumenta a confusão, é compreensível. Quando você tem expectativas em relação a uma pessoa que está no transtorno de personalidade narcisista, ou mesmo de uma pessoa que sofre de adicção com a droga bebida alcoólica. É muito comum eu receber isso em consultório, né? A expectativa de que a pessoa alcoolizada tenha uma resposta racional, lúcida, porque ela, assim, ela está alterada, mas nem tanto, né? A fala dela está preservada, ela não está, sei lá, gaguejando, ou está meio letárgica. Não, às vezes ela está até mais energética, mais corajosa. Não tem um monte de gente que bebe e fala, é para socializar, eu fico mais falante, né? E aí, como é que eu vou entender que essa pessoa não vai fazer uma coisa esperada para alguém minimamente um adulto funcional? Essa conta não fecha, né? É muito estranho. Mas é porque o que está acontecendo ali naquela pessoa é invisível a esses olhos. Então, é compreensível ter essa expectativa, né? E por que eu trago isso do mesmo jeito que eu trago em consultório? Porque isso, ter a informação de como uma pessoa dentro do espectro de transtorno de personalidade narcisista patológico funciona, te traz a psicoeducação. Você tem uma informação que talvez você não tinha, e mesmo que tinha, uma coisa é eu assisto um vídeo, aquilo fica muito claro para mim, ok, mas a convivência no dia a dia e poder assimilar esse conteúdo e colocar no dia a dia e aplicar isso é um processo, né? Então, quando eu vou ali para o dia a dia e a pessoa tem um comportamento que eu penso, meu Deus, mas como que essa pessoa vai fazer isso? Não é possível que ela não está vendo que isso está acontecendo. Ela pode não estar vendo. E ela pode estar escolhendo deliberadamente não ver, mas é um jeito de funcionar muito desorganizado, muito bagunçado. É por isso que se chama transtorno de personalidade. Porque tem algo ali muito bagunçado dentro daquela pessoa. E tem um outro fator que é muito importante, né? Como eu trabalho com a terapia breve do resgate da criança interior e em psicoterapia, eu estou o tempo todo trazendo essa criança que essa pessoa foi para consulta, eu estou conhecendo essa biografia, eu estou entendendo o que rolou na biografia dessa pessoa para ela hoje, na fase adulta, responder como ela responde. Dentro de cada um, existe uma criança que tem muita expectativa em relação a esse adulto, que em geral é o pai, a mãe, avós, marido, esposa, namorado, namorada, né? Esses vínculos íntimos que se assemelham, que se aproximam do vínculo íntimo primário. E aí é ativado em nós todas as nossas questões de infância, de adolescência. E claro que essa criança tem muita esperança, ela tem muita expectativa. Até porque o adulto que ela se tornou, por exemplo, está fazendo terapia. Por exemplo, está vendo esse vídeo. A pessoa que está no espectro do transtorno de personalidade não está vendo esse vídeo. Não está fazendo terapia. E se ela tiver, ótimo, né? Isso pode abrir algum espaço para vocês terem uma conversa sobre esse jeito que ela funciona, né? Mas é muito raro isso acontecer. E a criança que mora dentro de você tem essa expectativa que aquela pessoa vai responder de outro jeito, vai gostar dela, vai ver o valor que ela tem, vai ter uma resposta lógica e não vai ter. Essa é uma expectativa que você precisa descriar. E como é que você faz isso? Você faz isso na terapia. Você faz isso tendo psicoeducação, assistindo esse conteúdo e poder, a cada vez que você está com essa pessoa, ir diminuindo as suas expectativas e se protegendo e se cuidando e acolher essa criança, validar isso que ela sente. Isso que ela sente é válido, mas conforme você materna essa criança e vai tendo vínculo saudável com essa criança que você foi, você para de criar expectativas com esse adulto. Materna essa criança e essa criança para de alimentar essa fantasia de que um dia esse adulto vai ser diferente do que ele sempre
foi e continua sendo. Não é fácil, mas é possível. É possível e é imprescindível. Se você não assistiu, veja o meu vídeo Como Sair de Ambientes Tóxicos. Conviver com uma pessoa que é fator estressor na sua vida, que te engatilha, que te deixa com o seu sistema, mantém o seu sistema hipersensibilizado, cada vez mais sensível, cada vez você mais reativa ou dissociando, isso causa um estrago, né? Se você ainda não viu, logo solto o meu vídeo sobre epigenética, que também é muito importante você entender como que ter um sistema acostumado a viver com ambientes estressores, pessoas abusivas. A epigenética mostra como a gente transmite isso para as nossas próximas gerações. Isso é muito sério. Então, é isso que eu queria te contar sobre como em consultório eu recebo pessoas com muitas expectativas em relação a pessoas com transtorno de personalidade narcisista, com pessoas adictas em drogas como o álcool. Me conta, você já sabia desse conteúdo? Como é que você tem lidado com as suas expectativas em relação a como as pessoas do seu entorno que possivelmente sofrem desse transtorno de personalidade se comportam? Você já baixou as suas expectativas? Você continua com elas em alta? Você sabe maternar a sua criança? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você é novo, se você é nova por aqui, se inscreve no canal. Toda segunda às 7 da manhã tem um vídeo novo. Em geral, o tema é de psicoeducação. Na quarta-feira, ao meio-dia, eu trago um tema recorrente de consultório. Deixa um like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, o algoritmo entregar para mais pessoas. E até o próximo vídeo. Muito obrigada!